Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador, mais a oportunidade que o Senhor tem nos dado para trazer mais um vídeo para nós aprendermos da sua palavra. A escatologia consumada e o preterismo completo é uma bênção nas nossas vidas. Por isso, nós damos bastante apreço a isso aqui, meus queridos. Isso é coisa séria. Isso é coisa séria, não é para brincar, não é brincadeira. Então, tudo que nós falamos aqui, nós estamos trazendo conhecimento e entendimento, porque a palavra nos dá entendimento e aí a gente também traz para as pessoas, tá bom, meu querido? Meu neto chegou aqui, queridos, e eu quero apresentar mais uma vez. Olha que bênção, esse aqui é o meu neto, Arthur. Ele sempre gosta de acompanhar, ele sempre gosta de... Ele é interativo, tá, meus queridos? Esse rapaz aqui é interativo, só tem 5 anos, vai fazer 6, mas ele é interativo. Isso aqui é bênção na minha vida. Esse é o meu neto número 5, mas eu tenho 7. Esse é o número 5. Depois dele ainda tem mais 2 mais novos do que ele. Tá bom, queridos? Um menino e uma menina, não é? Eu tenho o Emanuel Alberto, que é mais novo do que ele. E tenho também a Kemily, que é mais nova também do que ele. Então esse aqui é o meu 5º neto, mais um número de 7, tá bom? Dá um tchauzinho para o pessoal. Tá bom, meus queridos? Tá bom, Arthur? Vai lá. Amém? Sai devagarzinho, sem fazer barulho, tá? Fecha a porta devagarzinho. Meus queridos, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui. Eu quero com você pedir que você deixe o seu like aí. Arthur, deixa o seu like aí, meu querido, tá bom? Se inscreve no nosso canal e também compartilhe o vídeo. E também, sempre que puder, você deixa aí na aba dos comentários, tá bom? Para que nós possamos aprender cada vez mais. Irmãos, o conhecimento não adianta, está evoluindo. O conhecimento do preterismo, da escatologia consumada está evoluindo. E cada vez mais as pessoas estão se libertando daquilo que aprisionou eles durante muito tempo. Tá bom, meus queridos? Eu quero deixar aqui uma fala do apóstolo, dos apóstolos, dos discípulos e do próprio Yahushua. Yahushua, para quem não sabe, é o nome verdadeiro do Filho de Deus quando ele estava aqui na terra desenvolvendo o seu papel. E nós temos o nosso Yahweh, que é o nosso Criador. Mas quando você fala Jesus, quando você fala Senhor, quando você fala Deus, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não temos culpa nenhuma se as escrituras foram mexidas, se trocaram nomes. O que eu e você temos com isso? Né? Porque muita gente fica preocupada. Deus vem de Zeus. Senhor vem de Baal. Jesus é o nome romano. Que não sei o que. Cristo é o nome... E, queridos, o que nós temos com isso? Quando eu e você nascemos, né? A Bíblia já tinha sido escrita. Então nós não temos culpa. Se ela está assim, eu e você não temos culpa. Você acha que eu e você vamos deixar de voltar para a eternidade o nosso espírito se nós estamos pronunciando coisas que foi alterado por outras pessoas? Tudo bem que o conhecimento, o entendimento vale a pena, mas nós não temos culpa não, querido. Nós não temos culpa. Então, quando você quiser pronunciar o nome verdadeiro, se você tiver conhecimento, faça isso. Mas se você não tem conhecimento, o Criador, ele não vai cobrar de você por causa disso. A responsabilidade é de quem alterou, não é minha e nem sua. Tá bom, querido? Eu quero deixar aqui uma passagem, não é um versículo isolado, mas eu quero pegar aqui Mateus, capítulo 24, e o versículo 14, que diz assim: e este evangelho do reino, preste bem atenção, que o nosso Yahushua, ele está falando aqui, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aí então virá o fim. Ou a todas as nações, então virá o fim.
Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Em Eclesiastes, você vai encontrar um versículo que diz assim, Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra, ela continua para sempre. Então, quando Mateus 24:14 está falando que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, aí então virá o fim. O que você acha que Yahushua está falando sobre a questão de chegar ao fim, quando o evangelho do reino fosse pregado a todas as nações? Você acha que é o evangelho eterno, que é vivido hoje? Você acha que era o evangelho da graça que Paulo estava pregando, ou era o evangelho do reino que ele, o Yahushua e os discípulos pregavam naquela época? Que evangelho que tinha que ser pregado no mundo inteiro para chegar então o fim? Não é o evangelho eterno. Que evangelho eterno, Apocalipse 14:6, não é para ser pregado, é para ser vivido. O evangelho da graça pregado por Paulo era para ser pregado naquela época. Todas as nações, gentias e judeus, na época do apóstolo Paulo. O evangelho que ele, Yahushua, se referia era o evangelho do reino. Então eu te pergunto, que fim era esse que ele está falando que iria chegar? Quando o evangelho do reino fosse pregado em testemunho a todas as nações. Ele diz, então viria o fim. Fim de quê, querido? Não, porque os evangélicos hoje, eles dizem que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, senão Cristo não pode voltar. Mas será que isso é verdade? Será que isso é verdade? O que eles estão falando? Eu acho que não tem verdade nisso aí não, queridos. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos uma coisa totalmente diferente do que os pregadores de hoje pregam. Então, nós observamos, leia para mim, ou dá uma pausa no vídeo e veja que fim que Yahushua estava falando. Preste atenção, fim do quê? Porque tem gente que fala que é o fim do planeta Terra, o fim de todas as coisas, mas não é. Vamos olhar em Colossenses, no capítulo 1, o versículo 23. Preste atenção nisso aqui. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi, olha, o tempo verbal aqui foi, nos dias de Paulo, quando ele estava em Colossenses, já tinha sido pregado. E olha que essa carta aqui, queridos, ela foi pregada, nós estamos aqui diante de um texto que ele tem a idade de... Ele foi pregado em 64 depois de Cristo. Então, queridos, esse texto aqui, ele já tinha 64 anos depois de Cristo, porque foi escrito no ano 64 depois de Cristo. O fim que Yahushua estava falando era o fim de um tempo, era o fim de uma geração, e não o fim do reino da terra. Paulo diz aqui em Colossenses 1:23, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Toda criatura debaixo do céu não é as nações que existiam na época de Paulo? E do qual
Eu, Paulo, fui ministro. Fui! Quando Paulo escreve aqui, ele já estava dizendo que ele foi ministro desse evangelho. Por quê? O evangelho que Paulo pregava era o evangelho da graça. Mas o evangelho da graça, ele terminou no ano 70, no ano da destruição daquele Aion. O ano da destruição daquela geração, daquela atmosfera. Porque quando a Bíblia fala de fim de tempo, a Bíblia não fala de fim do sistema. Sistema não. A Bíblia não fala do fim do reino da terra, porque a terra não é um reino. A terra não é uma bola girando no espaço. A terra não é um globo do jeito que a ciência, não é? Essa ciência aí contemporânea diz não. Por isso que eles estão caindo por terra ante ou frente à palavra do nosso eterno Criador. Você me pergunta, bom, Alberto, o senhor é terraplanista? Eu responderia, eu sou o que a Bíblia diz. Eu acredito no que a Bíblia diz. Eu não acredito numa terra globo. Eu acredito na terra circular. Porque você que pensa que a terra é uma bola, observe bem o que o Criador fala sobre a terra. A terra, ela é circular, redonda, mas não redonda como um globo. Redonda como um prato, mas um prato não é um globo. E os fundamentos dessa terra, a Bíblia diz que está na água. O problema é que a NASA, ela divulga uma bola no espaço, como se fosse uma bola de ping-pong pendurado numa nuvem e andando para lá e para cá. A Bíblia diz que a terra, ela é circular e ela tem um domo sobre ela que se estende. Então eu acredito na terra como o reino fechado, que ninguém entra e ninguém sai. Eu acredito assim, porque a Bíblia diz assim. Então, se você tem outra opinião, queridos, amém, amém. Mas a minha opinião, porque a Bíblia diz, ela é assim. Então, meu querido, quando a Bíblia fala que o evangelho do reino, seria pregado em testemunho a todas as nações, aí viria o fim. Jesus, ele estava se referindo ao fim de uma época, ao fim de uma geração. Por isso que ele falou, tudo isso que eu estou falando com vocês vai acontecer nesta geração. Ou seja, vai acontecer neste Aion, vai acontecer nessa atmosfera, vai acontecer durante este período, vai acontecer neste tempo, vai acontecer nesse período que eu estou me referindo. Jesus não estava falando, querido, do fim do reino da terra. Então, quando Eclesiastes fala assim, uma geração vai e a outra vem, mas a terra continua para sempre. Queridos, a terra, ela foi feita para durar para sempre. Olha o que diz o Salmo 37, o versículo 18, aonde diz assim, o Senhor conhece o caminho dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. O verso 29 do Salmo 37 fala assim, os justos herdarão a terra e habitarão nela para todo sempre. O Salmo 104, o versículo 5, diz assim, ele, o Criador, lançou os fundamentos da terra para que não se abale em tempo algum. Ou seja, cumpre o que está na Bíblia. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra continua para sempre. Em Isaías 45, versículo 18, diz lá que ele, o Criador, não criou a terra para ser vazia, mas criou a terra para ela ser habitada. Então, quando Mateus, ele diz, em 24, versículo 14, diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, mundo, querido, aeon, e não mundo cosmos, como nós conhecemos hoje. Mundo era o mundo aeon,
mundo que existia na época. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Fim de quê? Fim do cosmos? A terra como reino? Ou fim de um aeon? De um sistema, de um período? Você sabe que a Bíblia registra que existe o período antediluviano e o pós-diluviano. Então, o que foi destruído ali não foi o reino da terra, foi destruído aquela geração antes do dilúvio. E viveu outra geração depois do dilúvio. Mas depois do dilúvio também, aquela geração acabou. A geração da Torre de Babel acabou. A geração de Sodoma e Gomorra acabou. A geração da lei acabou. A geração dos profetas acabou. Dos reis acabou. Então, a geração de Jesus, do ano 1 ao ano 70, acabou naquela época. E ele estava se referindo à nação de Israel. Então, querido, em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, você pode me perguntar, tá, mas que céu e terra é essa que está aí? Que fala que os céus e a terra que hoje existe estão reservados para o fogo, aí para o dia do juízo. Então o próprio versículo se responde que céu e terra ali não era literal. Céu e terra ali se referia a poderes. Céu e terra ali significava governos. Céu e terra ali significava aqueles poderes, aquelas majestades, aqueles principados representados pelo céu e representados pela terra. Era aquele aion, aquele período, aquela geração. Então, a segunda parte do versículo responde, não é? Era para o dia do juízo, meu querido. Então, se você observar bem a Bíblia, você não precisa usar termos técnicos para entender a Bíblia como os teólogos fazem para confundir a minha cabeça e a sua cabeça. Meu querido, a língua portuguesa é uma coisa tão linda, que eu vou trazer um próximo vídeo aqui e eu vou falar da importância que tem a língua portuguesa no mundo, que nenhum professor, nenhum teólogo, ninguém vai trazer esse estudo para você. Você sabia que a língua portuguesa é a língua mais importante do mundo? Mas alguém já te falou isso? Claro que não. Algum pastor já te falou isso? É claro que não. Você que pensa que a língua hebraica é a mais importante do mundo? Você que pensa que a língua inglesa é a mais importante? A língua francesa é a mais importante? Você que pensa que o alemão é mais importante? Não é não, queridos. Você sabia que a língua mais importante do mundo é a língua portuguesa? É a mais linda, é a mais complexa, é a mais importante. E eu vou trazer um vídeo aqui o quanto é importante você entender a língua portuguesa. A língua portuguesa, meu querido, ela é tão importante que se o filho seu mentir para você, você sabe. Porque só a língua portuguesa que ela tem isso. Você consegue decifrar. Porque quando alguém mente para você, falando a língua portuguesa, você consegue captar uma mentira. Por isso, ninguém te diz isso. Ninguém te fala isso. Então, quando você estuda a Bíblia, quando a Bíblia foi traduzida do latim para o português, é importante você entender o português. Sabe por quê, queridos? Não estou falando de falar português bonito, não, porque todos nós erramos. Mas entender. Você já viu qual é a diferença da cópia para a imitação? Você pode copiar alguém e você pode imitar alguém. Tem diferença para você? Claro que tem. Qual é mais importante, você copiar ou imitar? E aí? Responda aí nos comentários.
Responda aí. Se você quer mesmo esse estudo, eu vou trazer para você. Então, meu querido, quando a Bíblia diz que o evangelho da graça, pregado por Paulo da incircuncisão, ele já tinha sido pregado desde a época de Paulo. Agora, olha o que diz Romanos, no capítulo 10. Olha, isso aqui, nenhum pastor te mostra não, mas eu mostro. Nenhum líder te mostra não, mas eu mostro. Olha o que diz aqui, Romanos, no capítulo 10. A partir do versículo 16, Romanos 10, 16, já estou terminando o vídeo. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Claro que Paulo estava se referindo a Isaías 53. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, 2 pontos, o que Paulo vai dizer? Não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Você está vendo, querido, que aquele evangelho que Jesus se referiu, ele foi pregado o evangelho do reino por Jesus, pelos apóstolos, pelos discípulos, e também depois o evangelho da graça, da incircuncisão, foi pregado por Paulo. Desde os dias de Paulo, o evangelho já tinha sido pregado, querido. Agora, o que tem de importante para você é entender que eu e você não vivemos o período do evangelho, nem da graça e nem do reino. Nós vivemos o evangelho eterno, que não é para ser pregado, é para ser vivido. Sabe por quê? Porque depois do juízo do ano 70 DC, por que não haveria necessidade de ninguém pregar mais? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Foi por causa disso aqui, ó. Depois do juízo, ninguém teria mais necessidade. Capítulo 8 de Hebreus, a partir do versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, ei, conheça o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Se você quiser saber depois de qual tempo que isso aí estaria valendo, você vai encontrar o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreus, e você vai entender. Depois que fosse feita uma nova aliança. Não precisaria jamais, porque todos conhecem ao Senhor. Queridos, fiquem na paz. Entenda de uma vez por tempo que quando a Bíblia fala de fim do tempo, não fala do fim do reino da terra. Fala do fim de uma época, fim de uma geração, fim de um período. Tá bom? Fique na graça, fique na paz. E se inscreve, compartilhe e também deixa na aba dos comentários a seu like também. É muito importante. Amém? Graça e paz.